Em que consiste a banalidade do mal, segundo Hannah Arendt? Qual seria a antítese sugerida por Hannah Arendt para a banalidade do mal? Em nossos tempos, como e onde podemos ver o mal sendo banalizado? Qual é a relação de proximidade entre a abordagem que Hannah Arendt faz sobre o mal com relação à abordagem feita por Immanuel Kant? Você quer acompanhar a discussão sobre estas e outras questões? Fiquem comigo até o final. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia, tenho graduação e mestrado em filosofia. Para tratar deste assunto, eu convidei a Mariana Rubiano, ela que é doutora e pós-doutoranda em filosofia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Mariana, seja bem-vinda aqui ao meu canal Central Filosófica. Oi, boa tarde, João. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre Hannah Arendt. Certo. Mas antes disso, você que está aí nos acompanhando, já deixe o seu like neste vídeo, pois dessa forma você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem relevância e merece ser compartilhado com o máximo de pessoas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, pois dessa forma você será notificado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Vamos lá. Mariana, então, a Hannah Arendt ela é muito conhecida, né, o seu pensamento político, dentre as diversas ideias que ela trabalha, que constitui ali o seu pensamento político, tem a ideia de banalidade do mal. O que é essa banalidade do mal? Por que Hannah Arendt trata desse assunto? Né? E em que consiste essa banalidade do mal? Então, esse termo para ela surgiu quando ela estava acompanhando o julgamento do Eichmann. O Eichmann ele foi responsável pela deportação de judeus no regime nazista, num primeiro momento. Depois ele foi responsável pela logística e o transporte de judeus e outros grupos de indesejados para os campos de concentração e extermínio. Então, o Eichmann ele foi capturado na década de 60, na Argentina, e foi levado para Jerusalém para ser julgado lá pelos crimes contra a humanidade. E aí, Arendt foi lá como correspondente da revista New Yorker para acompanhar esse julgamento. E aí, não só ela, como outras pessoas estavam esperando um cara que fosse extremamente convicto das ideologias nazistas, que ele tivesse ódio dos judeus, né? Que fosse uma espécie de sádico, um monstro assim que gosta sei lá, de sangue, de ver crueldade, né? Que fosse uma pessoa violenta e tal. E quando ela chega lá, ela encontra uma figura completamente diferente, que afirma que não tem ódio dos judeus e que pessoalmente ele tinha até razões para gostar dos judeus. E aí ele conta de umas 2 vezes em que eu acho que a esposa de um tio dele, que era judia, ajudou ele na vida, e ele disse que gostava dela, enfim. Ele afirmava que ele não tinha nada a ver com o assassinato de milhões de judeus, e foi sempre muito educado ao tratar com todo mundo da corte ali. E ela falou assim, não era um sádico, era uma pessoa normal. Né? Inclusive, ela diz, bom, ela não só acompanhou o julgamento, como ela leu os depoimentos que ele deu e as avaliações que ele passou, né? Porque parece que uma meia dúzia de psicólogos e psiquiatras foram analisar, conversar com ele para ver se ele tinha algum tipo de distúrbio de personalidade, algum problema, para ter se envolvido em algo tão monstruoso. E todo mundo atestou a normalidade dele, né? Era uma pessoa normal. E aí, quando ela pensa assim, bom, ele fez parte de crimes monstruosos, mas é uma pessoa absolutamente banal, normal.
e ele contribuiu para esse mal, né? Ele fez o mal de uma maneira banal, não no sentido que foi uma coisa que o que ele, né, que o regime nazista, todas as mortes, as torturas e os horrores que foi que fosse um mal pequeno. Pelo contrário, é uma das piores passagens da história da humanidade, né? E que não só atingiu as vítimas, mas todo mundo que fica sabendo que isso pôde ocorrer, né? Isso marca a vida das pessoas e uma preocupação muito grande de não acontecer de novo. Mas aí o que a Arendt vai dizer? Bom, apesar de toda essa barbárie, está lá uma pessoa completamente normal, um bom pai de família, que então ele que não tem nenhuma convicção criminosa ou nenhum distúrbio de personalidade, que não é um sádico. E aí ela vai tentar explicar isso, como essa pessoa normal, né, que não é um sádico, não é um louco, se envolve num tamanho de crime desse, né, que é de matar e contribuir para a morte de milhões de pessoas. E aí ela vai descobrindo essas características, né, dessa pessoa que é normal e que se envolve nesse crime. E elas são basicamente 4, né? Primeiro é que ela vai ver a biografia do Eichmann e descobrir que ele é um adhesionista. Ele é uma pessoa que estava desesperada para entrar num grupo, para fazer parte de algo. Então, antes dele entrar para o Partido Nazista e para a SS, ele tentou entrar em outros grupos, por exemplo, o grupo de jovens cristãos, ele tentou entrar para um grupo maçom, ele tentou entrar para um grupo de jovens alemães, mas ele sempre acabava não dando certo, assim, nesses grupos, ele era expulso, né? E aí o único lugar que ele entrou e continuou foi realmente o Partido Nazista. E ele até conta, ele não entrou porque ele era convicto, porque ele acreditava nisso. Ele nem sabia do que se tratava, e parece que nos outros grupos também, né? E aí ela já chama atenção que ele, bom, como é que uma pessoa que entra, por exemplo, num momento para um grupo cristão, depois vai entrar para um grupo nazista, né? Porque parece conflitar uma ética com outra, né? E ela diz, bom, ele na verdade não estava nem aí para que grupo que ele ia participar, ele queria simplesmente estar dentro Está de em um um grupo, grupo. estar em um grupo, pertencer a alguma coisa, não estar sozinho nesse sentido de largado, né? E aí, Sim. independente que grupo fosse. Isso era uma primeira característica dele. A segunda característica dele é ele ser um carreirista. Ele era uma pessoa, foi um aluno mediano, ele era a pessoa mais mal sucedida na família dele, que ganhava menos, quando ele entrou para a SS. E a partir daí ele começou a buscar um prestígio, tanto pelas patentes, né, da SS, quanto também porque ele viu que ali ele poderia ter uma carreira, ganhar mais, ter um certo prestígio social. Então a segunda coisa, que é essa característica de ser um carreirista, da pessoa que quer um prestígio social, quer uma posição, e ele faz isso, bom, independente de que cargo eu vou ter, independente de que tarefa eu vou ter que realizar, se eu for reconhecido, se eu tiver um prestígio, eu quero. Né? Isso foi uma segunda característica dele que ela percebeu. A terceira é que ele era uma pessoa obediente, né? E ele até, curiosamente, no julgamento, dizia que ele seguia rigorosamente uma moral kantiana. E aí um dos juízes perguntou para ele, mas o que você entende por moral kantiana? Ele diz, bom, eu tenho que fazer a minha vontade ser tal que ela pode ser uma lei geral para todos. E aí todo mundo falou assim, bom, ele tá dando a definição quase certa de uma moral kantiana, mas como é que ele fez o que fez? E aí no momento ele apresenta uma distorção, não é fazer essa lei geral, não vem de uma razão autônoma ou de uma mentalidade alargada que eu penso levando em conta os outros, né? Mas era uma ideia de que o legislador, a minha vontade tem que se conformar à vontade do legislador. Né? Então, é uma lei geral que é heterônoma. E aí ele até diz, o meu problema foi que eu fiz parte de um regime que tinha leis ruins, porque eu só seguia as leis, eu só seguia as ordens. Sim, sim. E aí depois ele até alegou, bom, no que ele estava na Argentina, ele sempre também cumpriu todas as leis na Argentina. Sim, sim. Então ele se dizia ter ética, ter moral, porque é isso, ele obedecia às leis.
Ele se dizia um bom cidadão, Estava um sendo bom kantiano. funcionário. Ele estava sendo kantiano, só que em nenhum momento ele perguntou, bom, mas essas leis são boas ou ruins? É porque um outro Né? problema aí, além da heteronomia, o outro problema é que o Kant coloca que ele desconsiderou é a dignidade do ser humano, né? O ser humano não pode ser tomado como meio. E algo que o nazismo fazia, né? Exatamente, Ele desconsiderou esse princípio. exatamente. Ele mesmo, né, Eichmann, se põe como um meio. Sim, sim, Né? Ele se põe como um bom funcionário, uma peça numa maquinaria ali que está sim, funcionando e ele nem está pensando para sim, que sim. é. Uma máquina Né? mortífera e Então, ele é uma peça. e ele é uma peça disso. E ele Sim, não se coloca, né? Ele não reflete sobre isso. Então, é toda uma deturpação de uma moral kantiana e, ao mesmo tempo, ele se acha uma pessoa que segue, sim, uma moral, né? Que é um bom cidadão porque é obediente. E aí também isso está ligado com uma quarta característica que ele fala que ele sempre admirou e que ele queria ser um idealista. E para ele, o que era um idealista? É uma pessoa que segue uma ideia e assim, mesmo quando tem conflitos entre os sentimentos pessoais, as emoções, com essa ideia, você não pode se deixar abater, você tem que seguir essa ideia. uhum. Então, uma vez que ele entra nesse grupo, que no Partido Nazista, na SS, começa a ter prestígio, né? Começa a pertencer, ele começa a obedecer e a seguir essas ideias, independente daquilo que ele experimenta, né? Do que ele experiencia. E ele vai para campo de concentração, ele vê valas coletivas, ele vê a câmara de gás funcionando. Né? E ele diz que ele ficou chateado com isso, que quando ele vê tudo isso, na primeira vez que ele vê essas coisas, ele fica absolutamente chocado, mas aí entra o idealismo dele. Ele procura afastar essas ideias da cabeça, esses sentimentos, né? E continuar fazendo o que ele sempre fez, continuando sendo uma peça, né, dessa Sim, máquina de matar sim, gente. sim, E aí a Arendt vai dizer que essa ideia de um mal que é banal é porque ele não tem raízes. Ele está assentado no quê? Numa pura irreflexão. A pessoa sim, não pensar qual que é a sim, consequência dos atos dela, não pensar se algo é bom ou ruim, se deve ser feito ou não, né? A pessoa, nesse ponto, essa irreflexão está numa falta de capacidade de pensar, de questionar as coisas, né? De abrir um diálogo interno, né? Eu comigo mesma, para repensar naquilo que eu vivi, sim, que eu sim, senti, né? E também uma renúncia de julgar, né? E o julgamento para ela está ligado a isso, de extrair regras de situações particulares, pensar se algo, julgar se algo é bom ou ruim, se está certo ou se está errado. E ele renuncia a todas essas faculdades mentais, né? Então, esse mal sim, se assenta na pura reflexão. sim, sim. É o interessante que a gente pode notar nessa abordagem da área, o que ela vê como problemático aí, como mais terrível, não somente, não é nem a questão das ações dele, né? Mas como ele faz, que é dessa forma, como você enumera, né? Ou seja, uma ação irrefletida, sem criticidade, simplesmente o cumprimento, né? De regras, de normas. Isso que para ela foi o mais terrível, né? Banalizou o mal. Agora, claro, que na pergunta que eu vou te fazer, em alguma medida você já respondeu. O que ela apresenta ali como antítese? Como deveria ser esse comportamento dele? Em alguma medida, esse comportamento dele descrito por Arendt como um comportamento adequado, ele serviria de inspiração para outras ações em situações parecidas, né? E como deveria ser? Qual seria a antítese que ela ofereceria para ele e, por conseguinte, para outras ações em situações similares? Ela oferece justamente essa ideia do pensar e do julgar, né? Então, esse pensar é um diálogo interno, eu comigo mesma, eu perguntando para mim mesma se, por exemplo, se uma lei ela é boa ou não, né? Consiste essa lei? Começar a questionar isso até achar uma resposta para isso.
a partir disso também abrir uma possibilidade desse pensamento alargado, pensar, bom, essa lei é boa para mim, mas é boa para os outros? Então, pensar no lugar do outro, eu acho que tem essa dimensão. Mas, mais concretamente, no próprio Eichmann em Jerusalém, ela dá 2 exemplos, né? Acho que esses exemplos são melhores, que ela vai dizer que teve eu acho que 2 rapazes que eram camponeses e que a SS chegou lá onde eles moravam e falava, ó, todos os homens de tal a tal idade vão ter que se alistar. E esses 2 falam, não, a gente não quer. A gente não vai se alistar. E aí eles são ameaçados. Bom, se vocês não se alistarem, vocês vão ser executados. E eles falam, tudo bem. E aí eles escrevem uma carta para a família, dizendo que eles sabiam o que a SS tinham que fazer e que eles não iam suportar viver com eles mesmos fazendo aquilo lá. E aí ela diz, bom, isso é uma atitude ética, né? Não só autônoma, né? Mas também uma atitude ética, porque eles pensam exatamente em como eu posso conviver comigo mesmo, né? Como é que eu posso me suportar, como é que eu posso me aturar depois de ter feito certas coisas, depois de eu matar gente, depois de eu torturar pessoas, como é que eu posso viver? Eu não consigo viver comigo mesma, né? E aí ela usa isso como um exemplo. Ela cita rapidamente também um movimento que chama Rosa Branca, que aconteceu em Munique, né? Alguns estudantes de medicina começaram a perceber o que estava fazendo, até porque eles chegaram a fazer prestar alguns serviços no front para socorrer as pessoas. Então eles começaram a ver a violência que estava acontecendo fora da Alemanha. E aí eles começam a fazer panfletos para justamente tentando provocar as pessoas a refletir o que estava acontecendo na Alemanha, o que significava esse regime nazista. E eles mandavam aleatoriamente por correio para a casa das pessoas, né? Foram descobertos, foram presos, executados, mas também é um exemplo de pessoas que pensam, que questionam, que julgam e começam a agir, de certa maneira, contra o que está errado, né? Mesmo sabendo que colocam sua vida em risco, eles fazem isso, né? E aí, Arendt, num outro texto, que está no livro Responsabilidade e Julgamento, chama Algumas Questões sobre Filosofia Moral, ela esclarece um pouquinho sobre o que ela entende também para esse negócio de julgar, né? E ela diz, bom, a gente saber julgar, a gente usar essa nossa capacidade, significa a gente saber escolher a nossa companhia, né? O que vai nos acompanhar nessa vida? Dentre pessoas, dentre coisas, dentre pensamentos. Então, de certa maneira, as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu mantenho amizades e tal, fazem parte dessa escolha. As pessoas, os livros que eu leio, os filmes que eu escolho assistir, né, essas coisas que também me acompanham na vida, né, isso tudo faz parte dessa capacidade de julgar, isso tudo me afeta também como pessoa, né? E ela diz assim, no final, uma passagem muito bonita que ela diz, se alguém um dia chegar e falar que é fã sei lá, do Barba Azul ou Barba Negra, eu esqueci, que é um pirata cruel e tal, o que a pessoa está dizendo? Quando diz que aprecia esse cara, ele está apreciando a crueldade, ele está apreciando a violência. Então, essa pessoa mesmo deve acabar, acho que de alguma maneira, estimulando em si mesma uma crueldade e uma violência. Se você ouvir alguém falando isso, você se afasta imediatamente dessa pessoa, né? Porque você não quer uma pessoa cruel, violenta na tua companhia, perto de você, né? Sim. Mas o que ela falou assim, o que eu acho que é um mal contemporâneo e que é o que vai ser mais comum é as pessoas falarem que não se importam. Elas não se importam com quem que elas têm a companhia, com quem elas se relacionam, não se importa se ela viu o filme A ou B, se ela leu o livro A ou B. Desde que tenha alguma companhia, esteja fazendo alguma coisa, tá bem. Ela falou, esse é o grande mal. É dessa pessoa que não liga, que não se importa. Pegando um gancho aí na sua fala, Mariana, eu já te pergunto, claro, ainda andando nessa esteira da Arendt,
com os óculos da Arendt, ou de alguém que lê a Arendt, leu a Arendt e fala aquilo que a Arendt não disse, porque morreu antes, que males, onde você viria a banalização do mal nos tempos atuais? Como e onde ela acontece? Olha, eu acho que a Arendt está preocupada, né, com essa questão da irreflexão, porque ela diz, bom, ainda existe essa irreflexão que foi a base para esse mal banal, tá aí, né? Essa ideia de da pessoa ser obediente, da pessoa ser uma idealista, seguir uma ideia ou seguir uma coisa, independente se ela vê uma situação que a chateia, que um pouco aponta para que isso está errado e seguir mesmo assim, né? Então, acho que essa reflexão, essas pessoas que não se preocupam em que elas estão envolvidas, no que elas trabalham, com qual que é a companhia delas, né? Elas ainda existem. Então, acho que um pouco a base para esse mal banal voltar tá aí, né? O que ainda não está, o que a gente pode dizer não está completamente, é um regime como o nazista. Mas a gente tem, por exemplo, instituições, eu acho, que pregam ainda assim, como maior valor ético, justamente essa obediência cega. A pessoa simplesmente cumprir ordens e ser uma engrenagem numa máquina ali. A pessoa nem se pergunta que máquina é essa que eu faço parte, que eu sou engrenagem, né? Eu acho que isso ainda tem. E aí, com isso, a gente tem não produção de campo de concentração, mas a gente tem produção de assassinato, sim, no Brasil, né? Nós somos o país que tem maior número de linchamentos, maior número de pessoas LGBTs assassinadas. Nós temos uma polícia extremamente violenta que mata muito, né? Então, a gente produz ainda maquinarias, né, que são violentas. A gente tem estruturas sociais violentas e algumas pessoas, por ter essa irreflexão, entram nisso, cumprem ali o seu papel, né, e não, às vezes cumprem achando que estão acabando com a criminalidade ou que estão acabando com uma atitude que é errada, mas no fim estão acabando com gente, né? Estão acabando com qualquer possibilidade de uma sociedade democrática, né? E não violenta e acabando também com uma possibilidade, eu acho que de certa maneira de diálogo, né? E com uma possibilidade de ter ética, né? Porque se então nós temos um estímulo, né? A pessoas que são obedientes, que são refletidas, que são carreiristas, né? Fica bem complicado, né? Porque qualquer discurso cola, aí a pessoa tem que ter sorte do discurso e da estrutura que ela tá ligada, né? Mas é sorte, não é por ela. Se é algo bom, aí ela produz algo bom, mas se for mal... Sim. Então, nessa direção a gente percebe que a Hannah Arendt ela valoriza muito o uso da razão, né? No campo, até mesmo no campo da política, né? Para executar ali regras, ditames. Parece que a vida junto aos outros exige o exercício da reflexão, né? O exercício da razão. Me parece, né? Isso, na medida que você vai falando, a gente vai chegando a essa conclusão, a esse entendimento. Aí eu me lembro de outra situação, ou de um outro pensador, que é o Immanuel Kant. Eu já te pergunto em que medida que o Kant também faz uma abordagem sobre a questão do mal, né? Em que medida que essa abordagem da Arendt e do Kant se aproximam. E dentro dessa questão da abordagem do mal, Kant fala da ideia de liberdade, e a liberdade está ligada à ideia de autonomia, né? O sujeito que reflete, não é o sujeito que cumpre ordem de forma heterônoma, que vem de fora, né? Mas está ligado à ideia da autonomia. Isso também está ligado na Arendt, há uma liberdade subjetiva que se assenta nessa autonomia, ou ela não pensa liberdade nesse sentido?
a Arendt pensa numa liberdade política, então ela não é subjetiva, mas intersubjetiva. Eu só tenho liberdade na convivência com os outros e na medida em que eu não sou dominado e não domino. E aí é possível, então, para ela é uma liberdade pública, política, né? Em que eu estou entre pares e decido agir, né? Eu e outras pessoas, no mesmo sentido, porque temos um princípio compartilhado. Né? Não porque a gente está seguindo ordem, porque alguém mandou, mas porque nós decidimos que deveremos seguir, agir nesse sentido, e cada um contribui ali de forma singular para essa ação. Então, para ela, a liberdade é isso. Com relação à razão, a Arendt ela vai dizer, né, quando ela vai tratar o último livro dela, que ficou inacabado, infelizmente, que ela vai dividir a vida espiritual, né, ou a mente, num tipo de razão ali que vai buscar um conhecimento e a verdade, né, mas quando ela vai falar dessa questão da irreflexão, do Eichmann ou das outras pessoas, ela está tentando falar de uma parte da nossa mente, desse pensar e desse julgar, que está muito ligado a dar significado, a entender o sentido das coisas, né? Então, ele é um pouco diferente, entender o sentido do que ocorreu, o sentido da ação, né? O significado dessas coisas. Tem um pouco, acho que, essa diferença. Aí ela se aproxima do Kant, quando ela vai falar de julgar, ela trata um pouco do juízo estético do Kant, né? Porque para ela vai ser muito importante esse juízo que é comunicável, né? E que envolve o outro. Então, que eu tenho que pensar no lugar do outro, que pode ser comunicado para o outro e que o outro pode ter uma potencial concordância comigo. Então, os meus juízos do que é belo, do que é feio, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, não pode só dizer respeito a mim mesmo, tem que ser algo que eu leve em consideração o outro, que eu acho que o outro também pode concordar comigo. Então, tem essa aproximação com o Kant, mas com relação ao mal, ela vai tratar que o Kant vai falar de um mal radical, né? E para o Kant, quando ele vai falar do mal, vai estar ligado a uma rejeição consciente de fazer o bem numa certa circunstância e também ligado ao que você falou, de pensar nos seres humanos não como fim em si mesmos, mas como meios para outro fim, né? Então, uma certa instrumentalização do ser humano. E aí ela vai dizer que, de certa maneira, os campos de concentração consistiram num mal radical, mas aí é mais porque ali, né, há uma destruição do ser humano em vários sentidos, né? Primeiro ela diz, os internos do campo de concentração, eles vão perdendo vestígio de existência, né? Vai dizer, diferente, um assassinato comum, a pessoa que mata não vai tentar sumir com a vítima, mas ela vai tentar apagar a identidade do assassino, não a identidade da vítima, necessariamente, né? Vai tentar encobrir o crime. E ela diz, no assassinato em massa, nessa produção em massa de cadáveres que acontece nos campos de extermínio, ela vai dizer, bom, eles vão tentar fazer desaparecer o vestígio da existência das vítimas, como se essas pessoas nunca tivessem nascido e vivido nessa terra, né? Então tem essa primeira noção de mal que aparece em Origens do Totalitarismo. Tem também uma noção de que para a pessoa chegar a ser morta nesses campos de extermínio, tem que passar por 3 processos, segundo ela. Primeiro, uma perda de direitos, né? A pessoa tem que ser destituída de direitos para ser mandada num campo, né? Para que ninguém mais ligue para o destino dela, para que ninguém mais defenda, não tem tribunal, não tem autoridade, ninguém que pode salvar essa pessoa. Em segundo lugar, a perda da moral, porque a pessoa chega num campo de concentração e é um lugar onde fazer o bem é impossível, porque os internos do campo de concentração e extermínio, eles são envolvidos naquela tarefa de morte em massa, né? Tanto é que tem os casos dos presos colaboracionistas, que era, aliás, a melhor forma de se sobreviver num campo de extermínio era colaborando de alguma maneira. Então, ela diz esse esquema de colaboração,
ele acaba diluindo essa fronteira entre bem e o mal. Então, é possível, dentro do campo de concentração, você apelar para alguma moral. Você está num lugar que é tudo distorcido, né? A outra coisa que ela fala é que tem uma destruição da singularidade. Ela diz, desde o transporte, que é todo mundo transportado nu, em vagão de transporte de gado, não são alimentados, não dão água, então eles já chegam no campo de concentração. Geralmente ali eles já sofrem uma violência, né, já torturas e tudo isso, as pessoas acabam perdendo a singularidade. Ela vai dizer, vão se tornar feixes de reações biológicas só, né? As pessoas serão só corpos viventes, mas aquela singularidade que ela carrega, né, aquela personalidade vai ser destruída no campo. Isso, e essas três perdas, né, do direito, da moral e da singularidade vão preceder a morte mesmo, física, né? E ela diz, bom, ela liga tudo isso ao mal radical. Só que quando ela está falando desse mal radical e pensando no Kant, ela está pensando numa estrutura pública, né, nas instituições que o nazismo criou, tanto a formação de carrascos, a formação de vítimas, a estrutura do campo, então ela está tendo essa visão mais macro. Quando ela vai falar da banalidade do mal, aí ela já não traz mais tanto Kant, ela fala só de Kant na medida em que o Eichmann fala do Kant no julgamento e diz que segue uma moral kantiana, mas aí ela vai pensar num outro tipo de mal, porque eu acho que também muda o ponto de vista dela, ela não está pensando na estrutura do regime nazista, né, das instituições nazistas, mas ela está pensando assim, na realidade, nas práticas, né, e nessas questões éticas do que cada um, como cada um deve encarar o seu papel nesse mundo. Então, acho que desloca um pouco. E aí tem uma relação que eu acho que com Kant, que ela começa pensando no mal a partir do Kant, né, dessa ideia de mal radical, mas depois ela vai criando outra coisa, até também com a experiência de ter visto o julgamento do Eichmann. Mariana, então tá bom. Já estamos indo aqui para o final da nossa conversa. Eu agradeço mais uma vez aqui a sua generosidade em ter aceito o meu convite, né? Sei que você, fazendo um pós-doutorado, tem uma agenda cheia de coisa para fazer, para ler, enfim. E mesmo assim, ainda arrumou um espaço na sua agenda para me concedendo esse tempo aqui, falando de Hannah Arendt aqui no meu canal. Muito obrigado. Eu sei que você trouxe aqui muitas elucidações pertinentes aqui acerca do pensamento dessa autora que é muito atual e pertinente para os nossos tempos. E para você que nos acompanhou até aqui, se você esqueceu, deixa o like nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e mais do que isso, pode deixar comentários, perguntas, inquietações a respeito, pois a sua pergunta, o seu comentário nesse vídeo poderá gerar um novo vídeo, uma banalidade do mal em Hannah Arendt, parte 2. Fique conosco, nos veremos no nosso próximo vídeo.